Boa noite. Assustou? Sejam bem-vindos. Que a paz de Deus esteja com cada um de vocês. Amém? Amém? Que bom. Hoje eu tenho uma palavra de exortação. Uma palavra de exortação, muitas vezes ela não é aceita, ela não é bem-vinda, é mal compreendida. O que é uma palavra de exortação? É alertar, corrigir, chamar a atenção. É claro que seria muito melhor falar das promessas de Deus, falar do amor de Deus, da volta de Cristo, de tudo que nós vamos herdar no paraíso. Seria muito mais fácil. Mas a exortação também é uma das formas de amor. Então, eu peço para vocês, cada um de vocês, não levem para o lado pessoal, nada para o lado pessoal. Filtrem com o filtro da sabedoria que cada um de vocês recebeu de Deus. E o que for bom, você retém e você coloca no seu coração e transforma a sua vida. E o que não for bom, você descarta, deleta. Então não leve nada para o lado pessoal. E deixe que o Espírito Santo ministre o seu coração. Vamos orar? Senhor Jesus, queremos louvar a Ti, queremos entregar esse tempo, pedir a Ti que nos conduza, Pai. Que essa palavra, Senhor, que primeiramente Tu falou a mim, que muitas das coisas que estão para ser ditas aqui essa noite, o Senhor falou primeiro a mim. E todos nós estamos no mesmo caminho, na mesma direção, temos as mesmas dificuldades, Pai. Por isso, Senhor, eu peço que Tu dê sabedoria a cada um, que cada um possa filtrar da maneira correta essa mensagem. E usa a mim, Senhor, como ferramenta em Tuas mãos, para transmitir a Tua palavra e não a minha palavra. Em nome de Teu Filho Jesus, que eu peço. Amém. Então a palavra hoje é ousadia à santidade. Como que eu posso falar para vocês de uma maneira que possa te levar a viver coisas grandes, coisas diferentes da sua rotina, coisas além do que você espera, acima da mediocridade. Nós muitas vezes queremos viver na glória do Senhor, na plenitude de suas promessas, participar de seus milagres, mas não saímos da mesmice. Nós fazemos pouca coisa diferente, ou melhor, não fazemos nada diferente. Somos cristãos às vezes há 10, 15, 20, 30 anos, sempre do mesmo jeito. E ainda decaímos um pouco mais o básico da nossa fé. Parece que as coisas só acontecem com os outros. Nenhum milagre acontece comigo. Satanás vem e planta no meu pensamento assim, eu não sei orar direito, eu não gravo textos bíblicos, eu não consigo interpretar a Bíblia, eu não sei explicar a palavra de Deus. Em resumo, eu não creio que a palavra de Deus é poderosa. Por que essas coisas acontecem com muitos cristãos? Por falta de atitude, falta de ousadia e principalmente por falta de conhecimento bíblico. Principalmente por falta de conhecimento bíblico. Às vezes tem um curso para entender, tem pesquisa hoje na internet, tem muitas maneiras de a gente estudar a Bíblia em casa, mas a gente não tem tempo, não consegue, não tira o tempo. E aí falta conhecimento bíblico. E aí muitos, por causa disso, acabam tratando Deus como se Ele fosse um tipo de Papai Noel, como se Ele fosse um vovô bonzinho, porque não entende a grandeza e a majestade e o poder de Deus. Então esse princípio é básico, é muito simples para nós. Só vamos aprender e viver o Evangelho com tremor e firmeza, com comprometimento, quando nós de fato conhecemos a palavra de Deus. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Mas se eu não for atrás, se eu não buscar, se eu não me interessar, não vai acontecer nada. O que falta para nós então hoje? Falta a ousadia, atitudes que revelam a santidade de Jesus em nossa vida. Viver uma vida ousada em um mundo caído onde está na moda. Mentir, enganar, tirar vantagens, extorquir, prostituir, viver em orgias. Onde o egoísmo e o orgulho e a vaidade é o principal foco da mídia e dos meios de comunicação. É isso que estamos vivendo. Para nós cristãos sermos sal e luz, como já foi pregado anteriormente aqui, precisamos ter atitude totalmente ao contrário das práticas desse mundo. Totalmente ao contrário. Precisamos de muita ousadia e santidade. A Bíblia diz em Mateus 5, do 13 ao 16,
que se o sal perder o seu sabor, de nada servirá. Também diz que se a luz não iluminar todos que estão ao seu redor, não faz sentido. Abre a Bíblia comigo em Romanos capítulo 13, do 8 ao 14. Romanos capítulo 13, versículos 8 ao 14. Que Paulo escreveu aos Romanos. Eu vou ler o pré-título aqui que tem em cima desse parágrafo. O amor ao próximo e o fim dos tempos. Versículo 8. Não devam nada a ninguém, a não ser o amor de uns pelos outros. Pois aquele que ama o seu próximo tem cumprido a lei. Pois estes mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, e qualquer outro mandamento, todos se resumem neste preceito: ame o seu próximo como a si mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo. Portanto, o amor é o cumprimento da lei. Façam isso compreendendo o tempo em que vivemos. Chegou a hora de vocês despertarem do sono, porque agora a nossa salvação está mais próxima do que quando cremos. A noite está quase acabando, o dia logo vem. Portanto, deixemos de lado as obras das trevas e revestimos-nos da armadura da luz. Comportemo-nos com decência, como quem age à luz do dia, não em orgias e bebedeiras, não em imoralidade sexual e depravação, não em desavenças e inveja. Ao contrário, revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não fiquem premeditando como satisfazer os desejos da carne. É um texto um pouco forte, mas o título aqui se refere ao amor ao próximo e o fim dos tempos. Eu sei que é redundante falar de novo sobre os fins dos tempos. Isso tem se tornado uma desculpa para os problemas da humanidade e uma justificativa para o mau testemunho dos cristãos hoje. Mas nós, como ministros das palavras do Senhor, temos a obrigação de alertar, de falar a verdade sobre os fins dos tempos. Tentar despertar do sono muitos que estão vivendo como se tudo fosse absolutamente normal. Não é assim? Parece que todo mundo acha que está tudo normal. Tem que aceitar tudo. Não se pode mais falar nada para ninguém. Você pode ser processado. Você pode arrumar uma briga. Então está desse jeito. A gente precisa despertar desse sono. Então, o primeiro ponto que Deus fala aqui, através de Paulo, é que não devam nada a ninguém, exceto o amor, que está no versículo 8. Nós vivemos num mundo endividado. A necessidade do ter, do comprar. Muitos estão no SPC, perderam o crédito, passaram cheque sem fundo, estão no Serasa, bloquearam seus CPF e assim por diante, completamente endividados. Qual é o testemunho de santidade nisso? Eu estou falando dos cristãos. Estou falando de muitos cristãos que estão vivendo nessa situação. Qual é o testemunho? A Bíblia diz: a ninguém fiquei devendo coisa alguma, exceto o amor. Mas esse também tem sido um problema, porque ninguém mais se importa em ficar devendo, principalmente o amor. Ninguém mais quer pagar uma dívida de amor, porque ninguém quer pagar. Por que ninguém quer pagar? Porque tem que abrir mão de muitas coisas. Tem que abrir mão do seu egoísmo, tem que abrir mão do seu conforto, tem que abrir mão de alguns ídolos, tem que abrir mão da falta de perdão, da falta de compreensão. Para poder amar as pessoas, eu tenho que abrir mão de muita coisa. Porque quando a Bíblia fala, ame o seu próximo como a ti mesmo, ela não está falando, ama teu próximo, aquele queridinho, aquele que te ama, aquele que te trata assim, ó, que te deu um presente, tu dá outro. Não. A Bíblia está falando de um amor incondicional. Então eu tenho que abrir mão de muitas coisas. Abrir mão do orgulho. O que está acontecendo hoje? Em vez de dar amor, todos querem receber amor. Querem ser amados, reconhecidos, valorizados. A maioria tem necessidade de amor. Estão necessitados de amor. Vou dar um exemplo para vocês bem simples. Você vai em qualquer lugar onde tiver pessoas sentadas numa praça, onde tiver pessoas num hospital, onde tiver pessoas em qualquer lugar aí que elas estiverem sem fazer nada. Se você der ouvido para elas, elas vão te falar, e vão começar a abrir a sua vida, os seus problemas. As pessoas não têm mais vergonha de falar dos seus problemas.
Elas precisam ser ouvidas, elas precisam de amor, elas precisam de alguém que as ouça. Todos estão necessitados de amor. Até porque, lá em Mateus 24, diz que nos fins dos tempos o amor ia esfriar. Só que as doses de amor que muitas vezes se consegue aí fora são mínimas e são falsas. Não é um amor que a Bíblia fala, aquele amor incondicional, o amor que faz o bem ao outro. O que isso significa? Que eu devo fazer aquilo que eu faria para mim mesmo. O bem que eu faria para mim mesmo, eu devo fazer para o outro. Esse é o verdadeiro amor. Esse é o amor que ama o próximo como a si mesmo. Olha o versículo 9 de Romanos. Aí diz o seguinte: pois estes mandamentos, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás e qualquer outro mandamento, todos se resumem neste preceito: ame o seu próximo como a ti mesmo. O que nós estamos vivendo hoje e nessas últimas décadas? Mortes, assassinatos, violência, roubo, desvio de dinheiro, prostituição, adultério, pedofilia, cobiça, ambição, mentira, falta de educação, falta de respeito. Tudo isso se dá por falta de amor. Uns para com os outros. Um amor frio, gelado, um amor só da boca para fora, um amor superficial. O versículo 10. O amor não pratica o mal contra o próximo. Portanto, o amor é o cumprimento da lei. A Bíblia diz que nós somos salvos pela graça e que não precisamos cumprir a lei. Mas não há necessidade. Basta nós amar. Basta que o próximo amasse uns aos outros. Precisa de lei? Precisa lei para quem não faz coisa errada? Não. A lei só vale para quem comete erros. Se você andar numa rodovia e não passar nenhum sinal de trânsito acima da velocidade e não for pego por nenhum radar, a lei não vai fazer diferença porque você não foi punido pela lei. Agora, se você passou da velocidade ou foi pego por radar, a lei vai fazer diferença. E muita diferença. Vai custar uma multa e vai perder pontos na carteira e vai dar um mau testemunho. Vai fazer diferença a lei. O versículo 11, ali diz para despertar do sono. Façam isso e compreendam o tempo em que vivemos. Chegou a hora de vocês despertarem do sono, porque agora a nossa salvação está mais próxima do que quando cremos. Aqui está falando da volta de Cristo. Está falando que as pessoas não estão percebendo, que está tudo normal, mas não está normal. O versículo 12 diz que a noite está quase acabando e o dia logo vem. Portanto, deixemos de lado as obras das trevas e revestimos-nos da armadura da luz. O que está dizendo aqui? Que um cristão precisa se revestir da luz. E essa luz é Jesus Cristo. Deixemos as obras das trevas. Deixemos as coisas ocultas, escondidas da escuridão. E nos revestimos das coisas da luz. No versículo 13, Paulo diz: comportemo-nos com decência, como quem age à luz do dia, e não em orgias e bebedeiras, nem em imoralidade sexual e depravação, não em desavenças e invejas. Gente, decência. Que palavra que foi rasgada do vocabulário das pessoas hoje. Decência. Tanto faz se é decente ou não. Para muita gente a indecência é algo tão corriqueiro que nem faz mais a diferença. Imoralidade sexual. Se vocês pesquisarem sobre igrejas e sobre cristãos, é um absurdo o que você vê de imoralidade sexual dentro da igreja. Pastores, líderes, é um absurdo. Desavenças, divisões, brigas entre irmãos, entre famílias, cristãs, inveja. Não sei nem o que falar sobre inveja. Espero que ninguém tenha inveja de nada, de ninguém. Então, ao contrário, 14, revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não fiquem premeditando como satisfazer os desejos da carne. Eu quero dar alguns exemplos para vocês o que está acontecendo nessas últimas décadas. Como é que a gente age nos nossos dias diante desse mundo? O que eu vou dar aqui alguns exemplos é sobre as questões do mundo. Que nem eu já falei antes. Por favor, filtre com o espírito da sabedoria. Primeiro exemplo são as imagens. Quase todos os comerciais na TV,
no YouTube, Netflix, revista e etc. apelam para a sensualidade feminina e agora masculina também. Preste atenção quando você está assistindo. Depois vem os filmes, as novelas, as séries. Você pode estar assistindo a um filme de ação, de guerra, de morte, uma adrenalina altíssima. E do nada vem aquela cena de sensualidade e imoralidade sexual. Para quê? O que tem a ver um filme de ação, de guerra com uma cena dessas? Que quase todos têm. Qual é o propósito? É porque Satanás sabe que algumas imagens manipulam a mente humana, atingem diretamente a fraqueza do cérebro humano. E o propósito é induzir e levar ao pecado. É isso. Esse é o propósito da televisão, das imagens. O segundo exemplo vem no falar. Você pode selecionar os filmes, as novelas, os programas, aqueles que não têm cenas imorais, aqueles que está escrito lá, censura livre. Mas aí vem um falar cheio de sedução, de malícia, um falar cheio de palavras indecentes, que induzem aos telespectadores a criar em sua imaginação cenas pornográficas. E as mensagens de hoje são maliciosas e as conversas, muitas vezes, entre amigos são picantes e um falar que induz ao pecado. O terceiro exemplo vem as músicas. Gente, acabou o romantismo. Acabou a poesia, o amor da música. Agora virou tudo em traição, sexo, droga, assassinato. É o estilo funk. Qualquer som que você ouve, passa na rua, é isso aí que você ouve. Eu acho que os autores das letras de hoje, eles estão usando o intestino para fazer as músicas e não o cérebro. Desculpe eu baixar o nível aqui do estudo. Mas não é possível que saia tanta bobagem, tanta porcaria da boca de um ser humano que foi criado para ser a imagem e semelhança de Deus. O quarto exemplo é o corpo humano. A busca pelo corpo perfeito. Exercício físico para modelar. Suprimentos, vitaminas, procedimentos cirúrgicos. Espicha aqui, encolhe ali, estica lá. Gente, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Tem casos que é importante. Tem casos que é questão de saúde. Acho que exercício físico é bom. Faz bem para a saúde. Mas o problema é que o foco não é esse. O foco está sendo para chamar atenção, para ganhar admiração, para ser desejado, para ser amado. E isso, na maioria das vezes, o único amor que se consegue é um amor por interesse. É um amor falso. E em quinto, vem as vestimentas, as roupas, as vestes de hoje, de homens e mulheres. Uma vez era mais as mulheres, hoje é os homens também. A maioria das roupas, então, também são para modelar o corpo, para mostrar a sensualidade do corpo e não para mostrar o seu caráter. Deixa eu dar um conselho para as mulheres, principalmente para as mulheres jovens. Não entre na concorrência. Trabalhe no seu caráter. Se o seu namorado, se o seu marido não te amar pelo seu caráter, ele não merece você. O caráter só melhora, só cresce. A beleza acaba. A beleza um dia acaba. Então, homens e mulheres, respeitem-se pelos seus caráteres, pelo que vocês são, e não pela aparência. Eu acho que a gente não deve ser relaxado, sim, tem que cuidar da aparência. Mas não deve colocar a aparência acima de qualquer coisa. Acima do meu próprio caráter. Porque o que vai permanecer não vai ser aparência. Pode ter certeza. Vocês vão chegar nos 40, 50, 60. E sabe o que vai acontecer? Tanto para a mulher como os homens, sempre vai ter os jovens, esbeltos, bonitos e maravilhosos. Não é assim? Qual é o propósito disso então? Chamar atenção, ser notado, ser valorizado, provocar inveja nos outros? Qual é o resultado? Muitas vezes é o pecado. Muitas vezes o resultado é o pecado. Paulo falou aqui no versículo 14, não fiquem premeditando como satisfazer os desejos da carne. É preciso muita ousadia e fé para viver em santidade. É esse o nosso desafio, a ousadia e a fé. Nós fomos escolhidos, chamados para sermos santos. Abre lá em 1 Pedro, capítulo 1, 15 e 16. 1 Pedro, capítulo 1, versículos 15 e 16. Aí fala assim, mas assim como é santo aquele que nos chamou,
sejam santos vocês também em tudo o que fizerem, pois está escrito, sejam santos porque eu sou santo. Quero fazer uma pergunta para vocês. Vocês acham que alguma coisa que não é santa vai entrar no céu? O que vocês pensam? No céu só vai entrar o que é santo. Tudo bem, mas eu tenho a salvação sim. Eu aceitei a Cristo, tenho a salvação. E quando eu tive a salvação e aceitei a Cristo, eu sou santo, selado pelo Espírito Santo. É isso. Eu sou separado para ser santo. Mas o que um santo tem que fazer então? Viver em santidade. Viver em santidade. Nós somos separados das coisas que induzem ao pecado. Essa que é a questão. É separado não das pessoas. Separados não do mundo, mas separados das coisas que induzem ao pecado. É assim que nós precisamos viver para ter uma vida santa. Querem um exemplo? Jesus andou com todos os tipos de pecadores no mundo, mas ele não pecou. E nós não estamos seguindo a Cristo? Não somos discípulos de Cristo? O que está acontecendo hoje no mundo cristão? Nós deveríamos viver a plenitude do Espírito Santo, a plenitude de Cristo. Mas como é que nós vamos viver a plenitude se nós não vivermos em santidade? Por que eu usei os exemplos do mundo que está acontecendo hoje? Porque o mundo, ele induz, ele nos coloca, ele nos sufoca, ele oferece. E eu nem peguei muitas áreas, por ter pego, eu só peguei as áreas que Paulo citou aqui. As 4 áreas que Paulo citou. A sensualidade, a inveja, o que mais? Desavença, imoralidade sexual. Só essas 4. Podia ter pego todas as outras. É uma lista. Eu usei esses exemplos porque nós, aqui, como cristãos, nós precisamos fazer a diferença. O que está acontecendo hoje? Os cristãos estão perdendo a sua identidade. Em muitas igrejas já não se sabe quem é de Cristo e quem não é. Graças ao bom Deus que nós nos conhecemos bem, nós até temos um bom relacionamento, a gente conhece quase que todos, um por um. Mas em muitas igrejas de maior número, não se sabe mais quem é cristão e quem não é. Por quê? Porque se veste como pessoa do mundo, age como pessoa do mundo, fala como pessoa do mundo e assim por diante. Como é que tu vai ver a diferença? De que forma? Está tudo muito misturado. Muito misturado. Como podemos demonstrar aos outros com ousadia e santidade atitudes de verdadeiro cristão? Muitos evangélicos, muitos crentes hoje concordam que estamos vivendo o fim dos tempos, os princípios das dores, como está escrito lá em Mateus 24, que estamos vivendo o princípio das dores. Mas vocês sabem qual é que é o próximo evento do fim dos tempos da Bíblia? É a grande tribulação. É o próximo evento. Bom, eu nem vou entrar nessa polêmica, que é muito polêmica, se nós vamos estar aqui ou não, se vai vir o arrebatamento antes, se já estão vivendo o milênio, se vão viver o milênio depois do arrebatamento, eu não sei. A questão não é essa. A questão que preocupa é como os cristãos estão vivendo hoje. Estão preparados para a grande tribulação? Essa é a pergunta. A questão é sobre o comportamento do cristão. Quando Paulo fala aqui que nós devemos viver como a luz do dia, não em orgias, não em bebedeiras e assim por diante, ele está falando que os cristãos têm que estar sóbrios, alertas, acordados, despertados do sono. Porque Cristo pode estar voltando a qualquer momento. Pode. Ou se Cristo não está voltando, pode não estar voltando, eu posso amanhã ir para Cristo. Vai que chama a minha senha lá, né? 77. E é a minha vez. Então eu preciso estar preparado. Eu preciso estar pronto. O problema então é que a igreja, a noiva de Cristo, não está pronta. Outro exemplo ainda. Então nós nos preparamos quase para tudo na vida. Para tudo na vida a gente se prepara. Para uma viagem, para um bom emprego, para uma faculdade, para uma formatura. Nós nos preparamos para um casamento, para ter filhos, construir uma família. Mas não nos preparamos para sermos a imagem e semelhança de Cristo. Não nos preparamos. E no primeiro problema, muitos fogem da disciplina.
Se desviam do caminho, se desviam da igreja e abandonam a fé. Por quê? Porque não estão preparados. Simples. Paulo nos orienta em Efésios 4:13, qual é o único propósito de nós continuarmos vivos aqui na terra, depois de já termos a salvação e termos aceitado a Cristo. Abre Efésios capítulo 4, versículo 13. Efésios 4:13. Dá para começar o 12. No 12 ali, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. 13. Até que todos alcancemos a unidade da fé, do conhecimento do Filho de Deus, e chegamos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Até que todos cheguemos à medida da plenitude de Cristo. Se você olhar para trás aí no versículo 3, 18 e 19, aí fala, começa uma palavrinha antes, ainda no 17, em amor vocês possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Então essa é a plenitude de Cristo. O que você entende por plenitude? Plenitude é corpo, alma, espírito, mente e coração. É tudo junto. Quer um exemplo? Quantos de vocês aqui estão aqui somente com o corpo? Porque eu estou vendo todos os corpos, mas a mente e o coração estão em outro lugar. Isso é plenitude. Plenitude é você estar num lugar inteiramente. Você está conversando com alguém, você está ali de corpo, mente, espírito, alma e coração. Você está ouvindo, você está prestando atenção nos gestos, nas atitudes. Qual é a maior queixa das esposas hoje? E das namoradas? Que os homens não têm paciência para ouvir elas. Eles não têm a plenitude para ficar na frente da esposa ou do lado e ficar prestando atenção naquilo que ela está falando. E também pode acontecer ao contrário. Tem mais sobre a plenitude. Se eu não buscar essa plenitude de Cristo, com a minha mente, a minha alma e o meu coração, o meu corpo não vai ter atitudes de santidade. Não vai. Eu preciso buscar a plenitude do Espírito Santo e de Cristo para mim desempenhar a ousadia em ser santo. Para o meu corpo revelar a santidade de Deus, de Cristo. Essas são as virtudes que a Bíblia fala que nós devemos ter. A santidade de Jesus Cristo. Em Efésios, também ali, capítulo 5, do 15 ao 17, aí fala assim: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo a cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. O que mais se vê hoje nos nossos dias na humanidade é a insensatez. É aquela loucura, aquela ansiedade, o insensato que faz coisas sem pensar, que toma atitudes que depois vai dar um grande prejuízo, um grande problema, um grande transtorno, que incomoda muita gente. Isso é atitude de insensatez, ou seja, sem sabedoria. Nós precisamos de muita ousadia e santidade para fazer a diferença. Olha o que Paulo fala para Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 3, 1 ao 4. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1 ao 4. Paulo diz assim, aí fala, a impiedade dos últimos dias. Saiba disto, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigo de Deus. O que Paulo falaria para nós hoje? Se ele falou para Timóteo isso. É isso que nós estamos vivendo. Então essa mensagem, que também é uma mensagem de amor, porque Deus falou comigo de uma forma que tocou, mexeu comigo. Não é por acaso
que a gente vem aqui para falar alguma coisa simplesmente porque temos que cumprir o domingo. Às vezes Deus fica falando, creio que não só para mim, mas para todos que vêm aqui durante 2, 3 meses, 1 mês, o tempo que for necessário para ir trabalhando no meu caráter. Então essa mensagem que nós acabamos de ler fica mais leve quando nós entendemos que Jesus está voltando e é necessário que tais coisas aconteçam. Está lá em Mateus 24. Mas nós vamos ficar aqui mesmo em 2 Pedro, mais para frente um pouquinho aí, no capítulo 3, do 11 ao 14. Aqui Pedro dá uma prévia do que vai acontecer nesse final, nessa grande tribulação. 2 Pedro 3, do 11 ao 14. Visto que tudo será assim desfeito, que tipo de pessoa é necessário que vocês sejam? Vivam de maneira santa e piedosa, esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda. Naquele dia os céus serão desfeitos pelo fogo, e os elementos se derreterão pelo calor. Todavia, de acordo com a sua promessa, esperaremos novos céus e novas terras, onde habitará a justiça. Portanto, amados, enquanto esperamos essas coisas, empenhem-se para serem encontrados por Ele em paz, imaculados e inculpáveis. Aqui Pedro está falando, vai acontecer. É isso aí mesmo. É necessário que tais coisas aconteçam. E nós devemos apressar a sua vinda. É o que a Bíblia diz. Como é que nós podemos apressar a sua vinda? Testemunho. Falar do Evangelho. Falar das boas novas. Fazer a diferença. É assim? É assim que nós podemos apressar a sua vinda. Não tem outra forma. Talvez essa mensagem foi um pouco pesado para você. Um tanto forte. Mas a Bíblia mesmo diz que as nossas cargas não são maiores do que nós podemos suportar. E mesmo assim, Deus nos providencia um escape. Mesmo assim. Então, nós não podemos seguir os exemplos desse mundo. Nós precisamos seguir o exemplo do Mestre Jesus. Ele é o nosso padrão. Volta ali para Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2. É o último versículo, já vamos encerrar. Romanos 12, 1 e 2. Portanto, irmãos, rogo-lhes pela misericórdia de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o curso racional de vocês. Não se moldem aos padrões desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa e agradável e perfeita vontade de Deus. Esse é o exemplo que nós devemos seguir. É o exemplo de Cristo, e não os padrões do mundo. Em todos os textos bíblicos, diz que nós não devemos nos apegar às coisas do mundo. Nós podemos viver no mundo junto com as pessoas, mas precisamos fazer a diferença. Precisamos fazer a diferença. Aqui diz para seguir a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Para isso eu preciso ser ousado, ser santo, ter fé. Assim, se você fizer isso, vai ficar leve, não vai ficar pesado. Se você conseguir seguir os exemplos de Cristo e não se importar com as modas desse mundo, com as orgias, com a ganância, com o desejo desesperado de ter as coisas desse mundo, não vai ficar pesado. Basta seguir os padrões de Cristo. Só assim, nós podemos viver coisas grandes com Jesus. Só assim. Senão eu vou continuar mais 5, 10, 15, 20 anos, sempre do mesmo jeitinho, sempre igual. Por quê? Porque não conheço a Bíblia, não me interessa em aprender mais, não tenho tempo com Deus, devocional e oração, não me importo com o testemunho, não vivo em santidade. Então, eu sou só um grão de areia nesse mundo aqui. Amém? Vamos orar? Vamos pedir a Deus que Ele nos abençoe e que Ele nos encha e que a plenitude, corpo, alma, espírito, mente e coração de Cristo esteja revelada em nós. Senhor, louvamos a Ti e agradecemos, ó Pai, porque Tu és o Deus de misericórdia. És o Deus que nos ama
independente da nossa atitude, independente do que nós fazemos. Mas, Senhor, nós somos chamados, separados em santidade, para ser santos e para viver em santidade. Sabemos, Pai, que é tão difícil nesse mundo caído, onde tudo nos impura e nos pressiona para as coisas mundanas, para a perdição, mas que nós possamos confiar em Ti plenamente, acreditar, Senhor, que Tu nos livra e nos purifica a cada momento, de cada situação, Pai. Que ninguém seja fraco para sair e se desviar, Pai, se desviar da fé, se desviar da congregação, se desviar, Senhor, da família de Deus. Tem compaixão e misericórdia de cada um de nós. E que essa mensagem, essa palavra que vem de Ti, possa fazer a diferença na minha vida, Senhor, e na vida de cada um. Que alguma coisa possa ser empregada de tal forma que se reverta em atitudes, Pai. Eu te peço por isso e agradeço, Pai, no nome de Jesus Cristo. Amém.